A popularização dos métodos anticoncepcionais e as transformações econômicas e sociais causaram uma verdadeira revolução nos papéis de homem e de mulher. Comportamento, direitos da mulher e contemporaneidades você vê aqui no programa Voz da Mulher Catarinense. Olá! O programa Voz da Mulher Catarinense é uma produção da TVA em parceria com o CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Também é transmitido pela Rádio Digital da Assembleia Legislativa. E hoje nós convidamos o professor Sidney Francisco, que fez doutorado pela Universidade Federal em Direitos Humanos e hoje leciona na Faculdade Estácio de Sá. Olá, professor. Olá. Professor, recentemente foi lançado um livro pela Comissão da Mulher Advogada da OAB, que é um debate sobre diversos temas ligados à questão feminina. Conta pra gente do que se trata esse livro. Esse livro é fruto do trabalho da Comissão da Mulher Advogada, da qual eu faço parte, onde ele vai se trabalhar de uma maneira interdisciplinar, um debate que vai reunir tanto pessoas que são membros da comissão advogadas, mas também juízes, pessoas ligadas à área da saúde, que são psicólogos, assistentes sociais, antropólogos, que vão debater os direitos das mulheres no sentido mais amplo, tanto relacionados às questõões jurídicas, mas também às questões culturais, sociais e até psicológicas que estão inerentes a esse tema. Os profissionais que participaram da organização deste livro são profissionais de que áreas? Eles residem em termos de área de atuação, desde da área da saúde, como psicólogos, como também de antropologia, antropólogos, advogados, juízes, tem até desembarcadores, no caso, a desembarcadora Somariva, e aí variados nesse sentido. Professor, o que você acha dos direitos das mulheres no Brasil e da sua efetividade? Isso é uma discussão bastante ampla, porque, como diz assim, como o próprio livro mostra, que está sendo lançado esse ano, tanto pela comissão a nível aqui da Florianópolis, mas também nas subcomissões da OAB em todo o estado de Santa Catarina e no Brasil, através de autores que são também de nível nacional, como a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias, que também compõe o nosso livro. Então, ele está sendo lançado a nível nacional. E esse debate, então, interdisciplinar, ele pressupõe essa relação, digamos, de que para construir uma sociedade mais aberta, onde esses direitos possam ser efetivos, é necessário que esteja o apoio tanto do Estado, como da sociedade civil, do mercado e das organizações não governamentais para que esses direitos realmente sejam efetivados. Professor, vamos mostrar aqui o livro, Debate Interdisciplinar, e que teve a participação aí de 3 homens, Você, o juiz Wilson Fontana e também o advogado Guilherme. Guilherme Vargas, isso. E como é a participação, como você vê a participação dos homens nesses trabalhos ligados aos direitos das mulheres? E é uma coisa que deveria, na verdade, ser mais, digamos, divulgada, ou até mais assumida, porque a grande dificuldade, muitas vezes, assim, de participação nesse processo é que o homem, muitas vezes, acha que tratar o tema do direito das mulheres deve ser tratado apenas pelas mulheres, como se esses direitos fossem valer apenas para elas. Mas para cada direito que nós temos constitucional, corresponde também uma obrigação, um dever. Então, faz parte, no meu entender, um dever também nosso de homens, podermos ser copartícipes nesse processo de discussão dos direitos e das obrigações das mulheres e na interação com isso. E muitos homens também acabam pensando, puxa vida, se eu discutir esse tema, automaticamente eu não vou estar valorizando outros temas maiores de importância, como trabalhar as questões políticas, macro, ou nível nacional e internacional. E acaba dificultando, gerando um pequeno preconceito nesse sentido. E tanto é que eu sou um dos únicos homens, na verdade, que está participando da Comissão da Mulher Advogada. Pois é, você me falou agora, antes de iniciar o programa, sobre esse fato de ser o único homem da Comissão da Mulher Advogada no Brasil. Sim, eu vim descobrir isso há pouco tempo e aí até fiquei surpreso nesse sentido. Tanto que agora, depois do meu doutorado, eu estou organizando um projeto de pós-doutorado e um dos tópicos que eu estou estudando no pós-doutorado é justamente isso, entender de como que a emancipação feminina e o desenvolvimento dos direitos das mulheres, através do movimento feminista e de todos os setores que se engajam nisso, de alguma forma estão fazendo com que os homens retraiam-se um pouco a nível, digamos, vamos chamar psicopolítico, de atuação em relação a esses direitos. Então, existe um autor que vem da área da psicologia chamado Dr. Luiz Cruchinir, ele é psicoterapeuta e médico, ele atua em São Paulo junto ao Hospital das Clínicas. E ele tem trabalhado no consultório dele particular muitas pessoas que vêm das variadas áreas, que são advogados,
juízes, promotores e até pessoas da área da própria saúde, homens. E a grande questão que eles trazem ao consultório é justamente essa. Doutor Cruxiniro, o que está acontecendo agora conosco? Porque na época do meu pai era muito mais fácil lidar digamos que meu pai lidava com a minha mãe, porque ele era o provedor em casa, ele trazia o sustento, a minha mãe cumpria as obrigações inerentes a uma mulher, e aí estava tudo tranquilo. Agora, a minha esposa ganha o equivalente a mim, porque ela, de repente, também é advogada, ou é juíza, ou é desembarcadora, e ela reivindica direitos que me assustam um pouco. Como tem que, alguns, como exemplo, que eu acho que não é minha obrigação, como ter que cuidar, às vezes, das crianças, ter que organizar a questão do orçamento doméstico, ter que planejar a questão das férias, e até mesmo, imagina, discutir fantasias sexuais, que na época da minha mãe nem se fazia isso. Então fica difícil lidar com isso. Então o Dr. Cruxinir, pegando essa clientela, percebe que esse pessoal acaba entrando muitas vezes em crise porque não sabe lidar com as mudanças dos direitos das mulheres e com o avanço do movimento feminista. Porque a mulher, na verdade, quer que o homem agora seja copartícipe, né? Porque o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal de 88 fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da lei. Então necessita essa coparticipação. A educação é um dos fatores. E o outro que eu citei agora há pouco é a questão sexual. Porque muitas vezes, por exemplo, a mulher que trabalha fora, que é emancipada, que é uma profissional, ela quer de alguma forma colocar o que ela sente, essas fantasias para poder realizar com o seu marido do que ter que fazer fora. E muitas vezes o marido assim fica chocado, porque na época da mãe dele e da avó, como é que o avô e o pai dele lidavam? Bem, a rainha do lar, a família, a esposa. Era totalmente passiva, né? Isso. E essas questões extras são para fora da família, o chamado antigo pular a cerca. Então, fica difícil, às vezes, gerenciar essa questão. E aí acaba gerando conflitos internos. Professor, essa pauta dá uma conversa bem grande. Sim. Mas a gente tem que fazer um intervalo e a gente volta já. Olá, você está assistindo o programa Voz da Mulher Catarinense. Hoje nós estamos aqui com o professor Sidney Francisco conversando sobre comportamento, homens e mulheres e crises contemporâneas, advinda da emancipação da mulher. Professor, você tem um blog que ali é uma coisa que é muito interessante, porque tem a relação acadêmica, filosófica, tem todo um contexto com muita teoria, mas também se discutem questões de afetividade em geral. As pessoas escrevem cartas. Conta mais para os nossos telespectadores sobre isso. Ah, sim. Esse blog, ele visa, ao mesmo tempo, ter um caráter científico, ou seja, dar um entendimento interdisciplinar sobre o fenômeno das relações de gênero e principalmente das relações homens-mulheres, mas também tem que ter um aspecto lúdico, um aspecto de aprendizado, uma linguagem mais simples para que as pessoas possam, de alguma forma, compreender. A parte do referencial teórico dele, ele tem uma influência tanto no entendimento das teorias de Sartre, né, de Jean-Paul Sartre, um pouco da maiêutica socrática de Sócrates, mestre de Platão, filósofo grego, e um pouco também de um grande pedagogo e psicólogo chamado Carl Roger. A partir daí, nós tentamos trabalhar uma forma de as pessoas poderem expressar. A nível quinzenal, nós lançamos, por exemplo, uma questão-chave para debate. Essa questão é debatida, as pessoas lançam seus comentários, discutem e muitas vezes lançam seu depoimento. Esse depoimento ele é convertido muitas vezes com a permissão da pessoa, claro, usando um pseudônimo, um nick, né? Colocando a sua história e nós vamos debatendo essa história das pessoas com os vários olhares das pessoas que participam do blog. Professor, e de que forma o Estado pode ajudar a reduzir esses conflitos de gênero, esses conflitos afetivos? Talvez o Estado teria que pensar de uma maneira mais interdisciplinar, tentando olhar que muitas vezes o conflito, por exemplo, de gênero, e a caso, por exemplo, da violência, ela surge muito mais na dificuldade do homem hoje encontrar seu papel na sociedade, porque antes ele tinha, tanto na classe social, digamos, mais popular, simples, digamos, ele já sabia que ele era o provedor, que ele ia, digamos, ter o comando da casa porque ele estava ganhando dinheiro, e também nas classes sociais mais elevadas. Hoje, desde o nível da classe popular à classe mais elevada, essa ideia, digamos, de não ser mais o provedor dificulta. E um dos fatores que é pouco estudado sobre a questão da violência é justamente isso, a perda do papel do homem como provedor que pode gerar a violência. Não quer dizer que seja só isso que gera, mas isso é um fator que agora está começando a se estudar nas ciências sociais e também na psicologia, quando a gente está trazendo isso também para o direito, de como que isso se dá. É uma parte do meu projeto de pós-doutorado. Então não se pode discutir violência contra a mulher sem antes passar pelas questões psicológicas que permeiam o pensamento do homem. Justamente, psicológicas e sociais. Então, essas duas coisas estão interligadas, porque o nosso entendimento aqui do psicológico não é atrelado só ao biológico, como algumas escolas de psicologia colocam, mas é atrelada à influência da cultura, de como aquela pessoa foi educada. E a ideia de provedor é o ponto central ainda na educação do homem, tanto no nível de pessoas
que têm um nível social elevado como aquelas que têm um nível econômico menor. E antropologicamente o homem foi à caça, foi às guerras, e hoje o homem tem que ir ao supermercado, levar as crianças para a escola. Sim. Então advém daí toda um outro papel, né? Sim. Então aquela coisa da violência, da atitude, da liderança, aí muitas vezes ele tem que ir para o papel doméstico, que causa, né? Justamente essa crise. E o fato, muitas vezes, quando esse homem está desempregado, complica muito mais, porque daí a violência, e ela surge mais diretamente. O processo, assim, da emoção, o processo adrenalínico corre mais rápido, porque de repente a mulher está trabalhando, está trazendo sustento, os vizinhos estão comentando, porque aquele homem está em casa, porque ele não está conseguindo trabalho, tem que cuidar dos filhos, tem que organizar a casa, e a situação complica mais. Nem todos os homens têm como lidar com essa diferença, principalmente quando estão desempregados. Eu quero dizer que esse é um moralismo, né? Atrapalha. Sim. Muitas vezes esse moralismo é colocado pela própria estrutura da sociedade, dizendo que o homem sempre tem que ser o provedor 24 horas. E a Constituição, vamos repetir, ela é bem clara. No artigo 5º, inciso 1º, Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da lei. Então, tem que ser compartilhado esses direitos e deveres, inclusive o econômico. E seria interessante, então, o Estado dar algum atendimento para esses homens que foram agressores? Sim, né? sim. O Estado deveria ampliar e criar, digamos, um trabalho interdisciplinar com psicólogos e antropólogos, trabalhando a questão de como trabalhar o agressor, para tentar entender a origem cultural daquele agressor, porque ele se agrediu a mulher, porque de alguma forma ele se sente no papel, digamos, de perda do seu processo de provedor. Se ele se sentisse, digamos, tivesse uma alternativa a ser provedor para poder compartilhar com ela, talvez ele evitasse muitas vezes aquela violência. Então, muitas vezes o agressor precisa também ter uma reeducação, porque ele não teve chance de poder compreender a sua situação. É um período de transição, professor? É. O Dr. Krushnir coloca que é um período de transição de paradigmas. O que é paradigma? Modelos de cultura, modelos de comportamento, aonde o homem tem que começar a encontrar seu novo papel social. Que ele pode ser provedor, pode, mas ele também pode ser copartícipe, ele pode ser compartilhador desse provedor econômico, mas também ele tem que ser coativo no quê? Nas relações de organização da família, na educação dos filhos, na questão da sexualidade com a sua esposa. Assumir esse papel, que a esposa ela não é apenas uma reprodutora de filhos, mas ela também tem desejos afetivos sexuais que devem ser de alguma forma respeitados e vivenciados pelo casal. Então tudo isso é um somatório interdisciplinar de questões. E você está tratando agora da questão do homem, mas também tem um livro, e eu quero mostrar aqui também a capa do livro, que é Mulher, Sujeito ou Objeto de Sua Própria História. Sim. Conta pra gente sobre esse trabalho também. Esse trabalho foi anterior, né? Esse trabalho atual é de 2010, que é da comissão, e esse trabalho foi o resumo da minha tese de doutorado em Direitos Humanos, onde eu faço um resumo histórico, jurídico e social de como que evoluiu os direitos das mulheres desde o processo da Idade Antiga até chegar à época atual. Na época foi 2006, que foi o período relacionado à transição do novo Código Civil. Foi isso anterior a Maria da Penha, né? Ele é mais focado, então, na questão do direito, da evolução do direito. Da evolução do direito, mas de uma linguagem que permeia tanto fatores de base acadêmica, mas também fatores que vão interessar as pessoas que leem, porque vão perceber que muitas situações que estão lá relatadas, elas também viveram. Eu também pego situações do cotidiano para tentar trabalhar isso. Aproximar do público. Do público, nesse sentido. Certo, professor. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Agradeço muito a tua presença aqui. E tens mais alguma coisa para colocar para os nossos ouvintes, telespectadores? Sim. Primeiro eu queria agradecer, então, esse convite e dizer que toda a questão hoje que envolve homens e mulheres, essas questões de gênero, precisam ser trabalhadas de forma interdisciplinar, tentando sair um pouquinho cada um da sua esfera de atuação, para não ver a coisa fechada. Por exemplo, não ficar só fechada ao jurídico, ou só a questão política, ou só a questão cultural ou biológica, mas tentar trabalhar esses, digamos, conhecimentos de uma forma conjugada para tentar resolver melhor ou até superar um pouco esses problemas nesse sentido. Eu queria também te presentear com a minha obra, essas duas obras, né? Nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada pelo presente. Olha, estou levando 2 presentes para casa. Queria agradecer, professor, mais uma vez, agradecer nossos ouvintes, telespectadores, e o nosso programa Voz da Mulher Catarinense volta na semana que vem com mais pautas polêmicas acerca da questão da mulher no nosso estado.